Eu acho que estamos todos desgastados. O mundo está desgastado, né? Essa intensidade, essa velocidade, essa pressa com que vivemos o cotidiano, a maneira como nós lidamos com as situações, isso tudo tende a desgastar. Eu, em diversos encontros que vou, converso com psiquiatras, psicólogos, e a grande maioria afirma: nós não estávamos preparados para a quantidade de informações que estamos recebendo no mundo de hoje. Você imagina uma criança, ou um adulto mesmo, pela manhã, quando desperta, a quantidade de mensagens, de informações que em 10 minutos, 20 minutos ele é capaz de absorver, de ver, de tentar interagir, e como isso vai repercutir no seu dia. Até onde ele vai ser capaz de ter uma profundidade, uma visão profunda sobre isso. E aí uma pessoa me disse: mas a ideia não é ter uma visão profunda. Então, claro, aí nós estamos já em um descompasso muito sério. Porque, por exemplo, quando você perguntou o que mudou da minha geração para cá, eu te digo, a forma como nós observamos as situações e as circunstâncias. Antigamente nós tínhamos uma maneira diferente, porque nós não estávamos tão distraídos, nós não tínhamos tantas distrações. Éramos capazes de ler um livro e durante todo um dia estarmos pensando sobre esse livro. E hoje em dia, quando fechamos um livro, por exemplo, ao mesmo tempo toca um telefone, já tem uma mensagem que chega, um e-mail, um WhatsApp, e é natural e normal que desse momento a realidade que estava sendo trabalhada dentro de uma atmosfera de conhecimento, ou de transferência de conhecimento, ela já se dissolve. Nesse mesmo momento já surgem outras circunstâncias, outros pensamentos, até outras emoções, sentimentos, e aí o ser humano vai de flor em flor, como se fosse assim, buscando um pouquinho de coisa, né, em cada uma dessas vias de aquisição de informação. Então, obviamente, que a realidade que nós enfrentamos hoje, seja ela vista pela visão da pressa, da velocidade ou do ser humano superficial, a tendência também é que tudo que atinge um extremo vai buscar outro. Por mais que estejamos muito informatizados, com uma tecnologia muito avançada, também é natural que quando o ser humano sinta uma necessidade, ele se recolha dentro de si mesmo. Você pode observar que todos nós, quando estamos doídos, de alguma maneira parece que o mundo exterior ele deixa de existir. As pessoas se dissolvem, os cenários, as paisagens, o que significa também que o ser humano não é que ele seja o mesmo, mas ele ainda possui os seus hábitos antigos. Ele ainda continua a ser ele dentro de panoramas que ele traçou para ele há muito tempo. A antropologia fala muito bem disso. Então a questão da tecnologia estar alterando o pensamento humano, a questão de hoje as formas estarem muito mais líquidas, do que foram algum dia, de tudo ser muito rápido, agora uma coisa é, amanhã não é, também nos leva a pensar, as pessoas da minha geração, de que no nosso tempo, o nosso tempo era diferente do tempo de hoje. O que eu quero dizer, o tempo não no sentido formal da palavra, mas sim o tempo de cada um. Nós tínhamos uma condição maior de estarmos mais submersos em determinadas circunstâncias e desfrutarmos mais disso. Hoje em dia, com a quantidade de velocidade, já não se come mais como deveria ser. Eu lembro que quando era pequeno, uma determinada pessoa me disse: você tem que beber os sólidos e comer os líquidos. Isso significa que nós deveríamos mastigar bem até a comida quase se converter em um líquido. Eram sinônimos de saúde. Da mesma forma, imagine você que nós deveríamos absorver bem uma informação. Ou seja, mastigar bem essa informação para que ela fosse absorvida. Aí alguém me diz: não, hoje já não se tem tempo para isso. Volto a dizer, o tempo é uma questão, tal como disse um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito. Ele disse que tempo é prioridade. E é verdade. Qual é a prioridade do seu tempo para você? Então, quando nós observamos essa circunstância, quando nós observamos a forma como nós nos movimentamos nos tempos atuais, é muito comum e inevitável que exista a comparação. Se eu olho, por exemplo, pelo ponto de vista do professor e do ponto de vista do aluno de hoje, ainda que a juventude de hoje seja mais dinâmica, seja mais veloz, que sejam informatizados, que o acesso à informação é quase instantâneo,
Antigamente, os alunos eram melhor preparados, eu acho. Eu acho que o aluno tinha mais tempo, ele tinha uma condição melhor de absorver, e caso ele fosse um sucessor, uma pessoa que fosse dar um segmento a uma determinada área do conhecimento, seja ela no aspecto desportivo, musical ou não, ele tinha uma melhor condição de representar melhor os seus mentores, os seus antecessores. Hoje em dia tudo é muito rápido, hoje em dia se mistura tudo. Hoje em dia nós não podemos dizer com claridade que esse aluno é aluno de alguém simplesmente para observar a sua identidade ou a sua forma de se movimentar ou a sua forma de pensar. Hoje em dia existe uma mescla tão intensa, existe tudo de tudo, existe uma mistura de tantas coisas que você não tem como identificar na retórica de uma pessoa qual foi a sua influência maior, ou qual foi a linha dos seus pensadores, a linha dos seus deuses pensantes, né? Então eu penso, por exemplo, que da mesma forma como eu adoro Nietzsche, eu gosto muito do que escreveu Nietzsche, da forma de pensar, hoje em dia talvez uma pessoa não reconheça em um outro jovem que goste muito de Nietzsche, talvez a sua forma de pensar. Por quê? Porque não somente o Nietzsche passa a ser superficial na sua vida, como também tantas informações que transitam na cabeça desse jovem no momento em que ele está pensando em Nietzsche. Então, crescer hoje talvez seja muito mais fácil, mas também muito mais difícil, o que significa que os extremos se completam, os extremos se tocam. Então, se você me pergunta sobre os jovens de hoje, os jovens de antigamente, eu acho que nós vamos ver as formas como lidamos com as situações. Você passa pela educação, por exemplo. O que seria um Estado de bem de direito hoje? O que seria um jovem que vai pelas ruas buscar, dentro dos seus ideais, aquilo que ele imagina ser maravilhoso para a sua vida? Será que antes ele não foi influenciado por alguma informação? Antes ele não foi manipulado por alguma rede de tendência? Antigamente, pelo menos, não que seja melhor ou pior, um jovem tinha certo aquilo que ele queria ser. Direita era direita, esquerda era esquerda, você tinha as pessoas que, entre aspas, pareciam ser honestas, outras já estava claro que eram desonestas. Hoje em dia nós não sabemos quem é quem, já não se conhece mais as pessoas, o que também nos afasta, o que também nos torna diferentes em um mundo que já está diferente para nós. E a tendência é que cada vez se torne mais diferente. O que também é interessante. Adaptar-se, aprender a viver dentro do novo, dentro do diferente, pode ser um desafio. Pode ser algo interessante que nos fará progredir, evolucionar e ao mesmo tempo redescobrir as importâncias em nossa vida.